começando mais um podcast, mais um Pod Vendas aqui para vocês. Hoje estamos sem a presença do nosso ilustre diretor, infelizmente. Porém, estamos muito bem acompanhados aqui. Hoje, como co-host, temos o Léo, nosso comercial. Obrigada, Léo, pela presença, por ter topado. Com a nossa convidada mais que especial. Era uma convidada que estávamos aguardando muito empolgados, porque é uma parceira, ansiosamente, porque é uma parceira muito bem falada aqui na empresa. Até mesmo pelo nosso próprio diretor, o Felipe, ele gosta muito de ti, te mandou um super abraço. Marta, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. A gente está aqui hoje para trocar experiência, né? Conhecer um pouquinho da tua história, da história da tua empresa. Que hoje a Marta, ela é proprietária da LC Consig, né? Cred Consig. A LC Cred Consig. Então, ela vai contar um pouquinho aqui, né, da experiência dela. Espero que seja um programa que todos vocês gostem. Acho que vai agregar muito para todo mundo, né? Em questão de desenvolvimento, empreendedorismo. Ela vai contar um pouco de como que ela construiu a história dela. Então, fala um pouquinho de quem é a Marta. Vamos conhecer ela um pouquinho. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada pelo convite. Imagina. Fiquei muito lisonjeada com isso. Então, hoje eu quero contar um pouquinho da minha história, que eu julgo sucesso, né? Passei, assim, por vários momentos de baixa, até achar o negócio certo, né, para minha vida. Agarrar com unhas e dentes, como diz o outro, né? Assim, como diz o lajano. Vou usar algumas gírias lajanas aqui hoje. a Marta de Lages, que a gente sempre fala aqui. De Lages. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Espero que seja inspiradora para muitas pessoas, porque hoje o consignado está um pouco assustador, né? Falam-se em grandes números, mas a gente consegue, sim, conquistar muitas coisas com pouco, com uma financeira pequena, porém a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter controle, né? Saber tratar do negócio que a gente tem na mão, estudar esse negócio e, através disso, obter resultados, né? É muito trabalho, né? Não cai nada do céu, então não... E vamos combinar, o mercado do consignado não é fácil, né? Não é fácil, é para fortes, né? É um leão que a gente mata por dia. Então, há 15 anos atrás, comecei a minha empresa em Lages, né? A gente começou, assim, um pouco conturbado. Hoje, sim, só tenho a agradecer a Deus por ter me colocado isso na minha mão, as pessoas que colocaram que no começo, assim... Conta pra gente como é que foi um pouquinho disso aí, porque a gente já tava conversando antes por trás das câmeras. E eu gostei da tua história. Então, quando eu falei pra vocês, né, eu comecei com 15 anos de idade, meu primeiro emprego, então eu comecei a pagar minhas contas sozinha, já tinha 15 anos, porque eu terminei a oitava série, precisava estudar, meus pais, nós somos em 7 irmãos, então não tinha como meu pai bancar todos. Até porque a gente vivia numa cidade pequenininha, numa vilazinha chamada Lagoa da Estiva. E é lá em Lages isso? Não, é interior da Anitta Garibaldi. Então, Anitta Garibaldi é 100 quilômetros de... Então, eu fui procurar um emprego, fui trabalhar numa loja, era uma loja assim, um armarinho. Não sei se vocês já ouviram falar o que é um armarinho. Tem tudo. Tem roupa, tem calçado, tem tecido, tem feijão, tem arroz. Tem de tudo. Tudo que era tu uma quiser loja comprar. É tipo uma Bill da vida hoje. Mais até. Mais que a van, mais que tudo. Tinha alimentos lá, um supermercado, uma van. Nossa. Então, fui trabalhar lá. E como eu estava falando para vocês, assim, a gente tem que ter inspirações nas pessoas, né? Então, eu me inspirava muito na minha mãe, no capricho dela, de tudo limpo, organizado. Um monte de pequenos. E sempre, mesmo assim, com a roupa simplicidade. branquinha, simples, não tinha água encanada na minha casa, era no interior no começo. Depois, quando a gente foi para a Lagoa da Estiva, aí sim, tinha tal luz, tal lá, no interior não tinha. Então, assim, sempre pensar entre fazer o mal feito, porque o bem feito, vamos fazer o bem feito, né? Então, até porque se fizer mais mal feito, depois você vai ter que repetir. Vai ter que fazer de novo, né? Então, eu limpava bem limpinha a loja, atendia bem os clientes. Sempre queria saber mais, sabe? Então, a gente vendia e anotava num bloco que a gente vendia e depois tinha um dos donos da loja que
colocava numa ficha, Aham. porque eles vendiam por safra. Tipo, eles plantavam feijão, aí até nasceu o feijão, colheu o feijão e eles iam lá e pagavam com feijão. Olha que Nossa. interessante, muito Aham. interessante. Eu vivi isso. Eu assim, tenho a gratidão a Deus e eu queria um dia que até que meus filhos vissem como que era, assim. A experiência, E né? eu vou ter muitas histórias para contar para meus netos, né? De como eu fazia, eu já conto para eles. Acredito. Aham. Porque hoje a gente está tão preso nesse mundo de tecnologia, que a gente esquece como é que foi a origem, né, Mas das era- coisas e tem Isso. Mas tanta vamos gente supor que que já... era muito perrengue, como é que era? Aí, não, era assim, Não, ó, não era como eles suficiente. eram mais velhos, 55, 60 anos, os três donos da loja, então eu era a queridinha, né? Aham. Eu era a queridinha, então eles me ensinavam tudo, eu ia lá e dizia, faz isso pra aprender. Então eu fui começando a fazer de tudo dentro da loja lá. Aí duraram 3 anos, que foi o período que eu saí da 8ª série e fui estudar em Anitta Garibaldi. Então, eu pegava o ônibus 6 da tarde, chegava às 7 em Anitta, daí estudava até às 10, dormia lá numa pensão. No outro dia vinha às 6 da manhã, e se eu perdesse o ônibus das 6h30, era só meio-dia do outro dia. Nossa. Então era perrengue. E eu sempre muito dedicada, Deus me livre faltar, né? Aí foram 3 anos lá. Então, sempre muito interessada a fazer, para aprender, pra E lá tu aprender. já vendia A minha também. vida foi baseada nisso. Lá tu já fazia a venda dos produtos também. Vendia, e sempre leva isso, faz isso e tal. Então, assim, acho que um dos segredos do sucesso é a gente ter curiosidade para aprender a fazer tudo, saber fazer tudo. Numa empresa, você é comercial, mas se você souber operacional, vai ser muito melhor. Vai ser um diferencial. Você pode ajudar o teu parceiro, Perfeito. né? Então, eu acho que assim, aprender nunca é demais. Um dos segredos do sucesso. Eu me inspirei também na minha irmã. Eu tenho formação, fiz economia, fiz faculdade de economia. E a minha irmã, desde ela queria trabalhar no Banco do Brasil, entendeu? Então, assim, jogar para o universo as coisas, eu quero isso. E correr atrás, claro, não é desejada. Então, a minha irmã dizia, eu quero trabalhar no Banco do Brasil um dia. E aí, mesma coisa que eu falei para vocês, ela pegou coisas para vender e ela estudava em Lages, em colégio particular. E ela que pagava, ela que se bancava para fazer os cursinhos para banco. E daí eu ia para cima e para baixo com ela fazendo os concursos, até que ela passou. Hoje ela trabalha no Banco do Brasil, é gerente do Banco do Brasil. Então, assim, foi outra inspiração que eu aprendi que quando a gente quer ir batalhar, correr atrás, a gente consegue. É aquela coisa, Força atrai foco. a gente, o pessoal hoje em dia, eu vejo que é muito assim, eu quero muito, é meu sonho trabalhar com isso e tal, nananã. Mas às vezes nem ela acredita, no fundo, nem ela acredita nela mesma, sabe? Então fica muito aquela coisa de tipo assim, eu quero, mas no fundo, poxa, será que eu realmente tenho capacidade para chegar onde eu quero? Poxa, tem, sabe? Acredita que realmente, como tu falou, joga pro universo que ele vai te devolver. Ele vai. E aí tu precisa também tá preparado e disposto para correr todo o caminho que é necessário para chegar onde tu quer. Porque como tu falou, não é fácil, né? Então, assim, coisas que você vai pegando e vai aprendendo. Aí, terminei o terceiro ano, faculdade. Mais uma vez, tive que me virar. Vocês não acreditam o que eu tive que fazer. Eu comecei a faculdade e lá no interior era assim, você se inscrevia para dar aula. Tá? E se você estava estudando na área, você tinha uma fila ali. Então, você está estudando há 2 anos, você está na frente, há 3 anos você está na frente. Como eu tinha que estudar só uma semana por mês, eu não ia poder mais trabalhar na loja, porque eu me sentia mal porque eu me inscrevi para dar aula. Aí eu comecei a fazer economia, só que os 3 primeiros semestres, você pode optar por administração, economia ou contabilidade. Então, os segundo graus, que eles chamavam na época, tinha magistério e contabilidade. Eu me inscrevi para dar aula de contabilidade. E o que aconteceu? Fui escolhida. Só que assim, eram meus amigos da balada, os alunos. A Marta já ia na balada também naquela época. É balada de interior, né? Sim. Uma delícia, mas balada de interior. Então, assim, olha o desafio
que eu tive que enfrentar. Eu tinha um semestre E de sem faculdade, entender nada. até que eu entendia, sabe? Foi aonde eu aprendi que também o que a gente quer, a gente consegue estudando, tá? Estudando. Então, assim, ó, o que que eu fazia? Eu estudava, chegava... Porque, assim, ó, quando eu saí da Anitta Garibaldi e fui fazer a faculdade, eu aprendi um jeito, contabilidade, que eu fiz contabilidade. Quando eu cheguei na faculdade, era outro jeito. Então, o que que eu fiz? Eu modernizei o negócio ali. Então, assim, era muito maçante, muita aula, muita aula, muita aula. Meu Deus, era inverno e eu suava, assim, sabe? Porque eu estudava muito e chegava na aula. E aí foi indo, assim, gente, eu me senti nua a primeira aula, sabe? Assim, ó, eu levo 40 alunos praticamente da minha idade. Eu tinha, o quê? Um ano mais que eles. Alguns amigos e tal. Então, assim, ó, fiz um acordo. E tu já tinha essa certa desenvoltura assim, pra falar em público? Na- Ou como é que era? Menina, morria. Tremia toda. Foi muito desafiador, assim, porque eu tinha muita vergonha de falar em público. E tipo assim, dar aula, você chegar e se desse aquele branco e, tipo assim, você enfrentar aquilo. Mas eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro para pagar minha faculdade, entendeu? Então, eu não tinha outra saída, ou era aquilo, ou era aquilo. É nisso que a gente vê assim, ó, às vezes a necessidade dentro de uma pessoa é a melhor e maior ferramenta que ela vai ter para enfrentar um medo. Por Exatamente. exemplo, eu tinha tido a experiência de falar para tantas pessoas assim em público. 40 uma vez só é coisa pra caramba se tu for ver pra primeira vez, né? 40 pessoas. E tu ensinar ainda, passar o conhecimento para pessoas. Como isso? Eu tava conseguindo legal, só o pessoal tava amando o novo jeito de estudar. Porque o professor que fazia 10, 30 anos que dava aula, ele tava, assim, ainda no tempo de livro e tal. E ele era meio gago, assim. Então, assim, ó, fui, assim, ó, no começo estranharam, ficaram meio que arredio, será que vai saber nos ensinar? Mas com o tempo eu fui conquistando o pessoal e tal, conversando com eles, ó, vamos fazer o seguinte, vamos agora, vou explicar, vocês vão entender, depois a gente dá um tempinho, conversa e tal. Então foi conversando, foi conquistando, só que daí assim, tava muito cansativo para mim e tal. Olha, para resumir a história, a gente mudou para Lages, porque meu pai ficou com muita pena de toda aquela correria, de todo aquele estresse, sabe? E eu tive que largar as aulas lá e eles fizeram abaixo-assinado para mim. Olhe bem, não, foi muito legal. E o terceirão me convidou para ser nome da turma. Eu fui para Itaguaí, foi assim, muito legal. Foi assim, então eu fui conquistando essas coisas e esse negócio de faça bem feito, então eu caprichava muito na Sempre aula. foi algo que tu levou contigo. Sempre foi isso. Faça da melhor forma que as pessoas, né? Que o negócio vem, mesmo que tenha pessoas que tentam te derrubar, mesmo que tenha as pessoas que, né? Que tem. Porque é aquela coisa assim, ó, se tu quer um retorno legal do teu trabalho, se tu faz bem feito, as pessoas vão sentir que tu tá fazendo aquilo porque tu gosta, porque tu se sente bem fazendo aquilo. Exatamente. Né? E aí se tu faz, leva ali pelas coxas, tá sempre, tá, Isso beleza, aí. tô fazendo só porque tem que fazer. De Né? certa forma, marcou o resto da vida dessas pessoas. Muito marcou para eles, marcou para Fez mim. diferença. Eu acho que foi um incentivo para eles também fazer a faculdade, correr atrás do que eles queriam, né? Muitos terminaram a faculdade lá, vieram dar aula também, porque numa cidade interior não tem muita opção, é comércio ou dar aula, sabe? Então, assim, para mim foi também um grande aprendizado. Aí vim para Lages, fui trabalhar numa empresa de televisão, SCC, SBT, e fui trabalhar no financeiro, né? E mesma coisa. Eu quero aprender o quanto a receber, eu quero receber o quanto a pagar, eu quero... Sempre interessado em conhecer o que tá Então, é por isso que eu estou resumindo a minha vida, porque em todos os lugares eu quis fazer bem feito, em todos os lugares eu quis aprender, entendeu? Que vocês vão entender depois aonde eu cheguei por essas pela essas persistência coisas. de sempre fazer, De sempre independente fazer. do que te entregassem, fazer bem feito. Exatamente. Então, eu aprendi tudo dentro do financeiro. Aí o meu gerente foi afastado, eu fiquei no lugar dele, fiquei como gerente do setor.
Tipo assim, Outra tinha bagagem uns 3 anos. Revolucionamos. Tive decepções, porque aí, quando você cresce, quem não cresceu quer te derrubar, né? Então, um cara que trabalhava na contabilidade queria gerência financeira, então começou a dizer que eu era muito nova. Realmente, eu tinha, 21, 22 anos. E que como é que eu ia me portar com um gerente de banco, negociar isso, negociar aquilo. Um pouco, tipo assim, eu tinha experiência dentro do departamento. Realmente, eu ia ter um pouco de dificuldade com gerência, com negociar, com valores, com banco. Acredito que sim, mas alguém poderia também dar esse Nada que não aporte. pudesse ser desenvolvido. Isso. Aí tá, aí a minha fama de saber tudo correu. Eu fui convidada para ser secretária do dono da empresa, do Roberto Amaral. Eu fui convidada para ser secretária. Ele foi eu não queria muito, mas eu digo, é mais um desafio para eu aprender. Foi bom, assim, que para minha faculdade, a minha tese da faculdade foi telecomunicações, vocês não acreditam. Nossa, na época a gente estava trabalhando no SBT. Na época, aí ele era muito negócio de comunicação e tal, e eu vou fazer a minha tese da faculdade em telecomunicações. Eu fazia uma projeção para agora, entendeu? E assim, ó, eu fiz, era tão, mal tinha chego o celular, mal tinha, o Gustavo tem 23, então 24 anos atrás, mal tinha celular. Ele que trouxe o celular, aqueles rádios de polícia lá, era ele que trouxe. Então, assim, a gente fez projeção de ir celular para o interior, de secretária eletrônica. Tipo assim, ó, eu quase morri para fazer a minha tese lá da faculdade, mas eu tirei 9,5, porque daí ele. Na verdade, o meu chefe mesmo, ele fazia parte da banca e ele me perguntou financeiro. Então, em economia, não era o custo daquilo. Eu tinha que mostrar um projeto de viabilidade de existir, mas o custo, isso eu não precisava fazer. O meu professor não instruiu a fazer e nem tinha como, porque era só uma projeção. E ele me perguntou de custo, e daí eu falei, olha, infelizmente, por isso que eu tirei 9,5, mas é destaque hoje, meu trabalho lá na faculdade de economia. Nossa, que legal. Foi muito legal, assim. E olha que foi muito mais do que eu já planejei lá em cima de até tal ano, até um dia quero ir na faculdade tentar pegar uma cópia para mostrar para meus filhos. Tal ano ia ter celular no interior, que era, tipo, muito... Um cronograma mesmo, assim, de como que ia desenvolver. Aí, no próprio, quando eu trabalhava de secretária ali, aí eu cheguei a gerente dessa empresa de telecomunicações, aí um dia acabou o amor e eu saí de lá para empreender. Então, aí eu me casei, a gente se casou e a gente montou uma confecção. De lã, se fazia lã, fazia blusa e vendia. Então, a gente ficou bastante tempo, era o sócio do meu irmão, depois a gente, cada um seguiu o seu rumo. E um dia um amigo nosso trouxe o negócio dos colchões. Então, tudo que vinha, que a gente via uma perspectiva de melhorar de vida, a gente agarrava e trabalhava e corria atrás. Sim. Então, a gente começou a vender os aparelhos terapêuticos. E assim, ó, a gente projetou metas, a gente teve equipe assim, com mais de 40 pessoas. A gente foi bem. Foi uma loja grande, foi super bem. Era equipes tipo marketing de rede. Tipo marketing de rede. Você colocava as pessoas, eles te indicavam, você vendia e tal. Então, assim, uma graduação que era um sonho nosso, assim, mas que era muito difícil, a gente conseguiu, sabe? Onde a gente queria chegar, a gente conseguiu. Aí, quando a gente começou com o consignado, que foi através dos colchões, a gente queria um financiamento, aí depois, então agora começa a minha história, a minha história do consignado, né? Quando a gente teve essa oportunidade, então aos pouquinhos a gente foi em 2000 e em 2007. Isso. Só que até pulei essa parte que eu acho que é bem importante. Quando a gente vendeu os colchões, a gente fez muito curso. Muito, muito, foi muito aprendizado. Aprender a ter controle, aprender a vender, realmente aprender a fazer
com as equipes também ou era individual? Tinha com a equipe, tinha um treinamento que era de 3 dias que a gente não dormia. Então ali a gente trabalhava Isso aí era todo. o instinto de professora já. Não, então tu vê assim, ó, tu vai acompanhando a linha, né, do tempo da tua história, e se tu for ver, foi tudo meio que uma preparação pra te chegar no consignado e Tudo conseguir teve um desenvolver a tua propósito. E eu empresa. chegar Exato. preparada no O que foi? consignado. Desde o início já começou ali, né, com esse teu desejo de sempre fazer tudo bem feito que a tua mãe te ensinou, né? Depois tu tornou professora que, querendo ou não, desenvolveu também esse teu lado de ensinar, de liderar, né? E aí empreendeu com as suas empresas, foi até para a parte de telecomunicação, gente. Olha só que demais. Então, foi uma montagem cronológica para que inconscientemente tu desenvolvesse esse teu profissional, né? Isso. E eu, assim, ó, quando eu fui nesse treinamento, eu era muito tímida. E assim, eram tubarões de vendas. E eu era uma coisinha pequena ali ainda. Só que assim, ó, quando eu subi no palco para me apresentar, eu quase desmaiei. Nossa. Eu era muito tímida, por isso a dificuldade de professora. Então, acho que eu incorporava alguém na hora do professor, um personagem, eu não sei. Se quiser, eu fiquei muito tímida. E a pessoa que estava apresentando viu isso. Então, eu assim, eu tinha vergonha de vender. Eu tinha vergonha de vender, mesmo que eu já fui vendedora de balcão, é diferente você bater na porta de uma pessoa e vender, né? Então, eu não vendia, eu não queria Porque vender. o cliente vem até você, né? Aí você já está preparado aquele produto e tal, e lá não. Então, ele me chamou, eu e outra menina que quase desmaiamos de vergonha, e ele falou pro público me perguntar as coisas. E daí tava a festa do Pinhão, que tem a festa do Pinhão lá, vocês já devem saber. E eles começaram a me perguntar, e eu comecei a falar da festa do Pinhão dele, o Dr. Jorge, é Dr. Jorge o nome dele. Ele disse assim, olha que excelente vendedora. E mesmo você... Aquilo, eu, tá? Peguei, tomei posse daquilo. Eu sou uma excelente vendedora. E eu, a partir daquele momento, eu disse, tudo o que eu for fazer, nesse treinamento, eu quero fazer com muita intensidade. Então, alguma coisa a gente tinha que decorar para fazer. Então, eu me incorporei. Gente, a gente saiu desse treinamento com o Adriano. Até ele falou assim, ó, cuidado com velocidade de carro, porque a gente sai muito acelerado. Então, a gente chegou em casa, fechou, a gente ainda tinha confecção, fechou a confecção. Aí a mira do comercial ficou ela. A partir dali eu comecei também a fazer vendas, eu e o Adriano, e olha que ele tinha que se esforçar, porque senão eu vendia mais que ele. E aí foi nesse período que tu conheceu ali o Aí a gente conheceu o consignado, aí a gente ficou meio que paralelo, porque a gente não conhecia nada do produto, eles venderam, aí o pessoal que ofereceu pra gente, ó, vocês podem também indicar pessoas. Se vocês quiserem, traz aqui e faz, eu dou uma comissão para vocês. E aí o Adriano na venda lá e tal, e indicou alguns, a gente ficou bem próximo ali dos donos era Aliança o nome. Fizemos uma parceria. Aliança. Aí eles resolveram mudar para Florianópolis e ofereceram a financeira pra gente. Eu lembro, assim, do primeiro dia que a gente foi fazer a faxina, que foi mudar lá. Gente, foi tanto sonho colocado assim, sabe? A gente organizar ali e tal. Mas, como eu estava falando para vocês antes, nem tudo são flores, né? Então, tivemos problemas financeiros porque não recebíamos. Então, uma coisa tinha que cobrir a outra e tal. A gente ficou com uma funcionária. Aí, foi em 2007. Em 2008, a gente conheceu a Gold, que vocês devem saber, o Alisson da Gold. Então, uma gratidão muito grande pelo Alisson, que foi o primeiro gerente comercial que me atendeu, me ajudou, me abriu o olho, abriu as portas para nós na Gold. E aí veio uma crise em 2008. Então, quando a gente estava começando a ganhar dinheiro, ali veio a crise. Eu acho muito legal que o consignado, só voltando lá dentro do que tu falou, por exemplo, o Alisson foi teu primeiro gerente comercial e ele, querendo ou não, ele faz parte da tua história do consignado, né? E como tu falou, eu tô muito grata a ele. E eu acho legal que o mercado do consignado, ele é tão grande, mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno que tu sempre tem pessoas distantes, porém muito marcantes e próximas na tua vida. Eu digo porque hoje mesmo eu retomei o contato com um parceiro, ele é aqui de Floripa,
Só que eu atendia ele na época que eu trabalhava em outra promotora lá em 2016. Eu fiquei atendendo ele por um bom tempo. E eu até falei pra ele era um dos meus melhores parceiros. E hoje, por uma coincidência, acabei lembrando da empresa dele, a gente retomou o contato. E aí vem essa lembrança que realmente ele pode não saber isso, mas até se ele ver esse episódio, fez parte do meu desenvolvimento como profissional dentro do Consignado, né? Foi um dos primeiros parceiros que eu atendi, aquela coisa toda. Então, o Consignado, ele tem muita essa nostalgia, né? De, o início foram pessoas marcantes e querendo ou não, ainda todo mundo muito próximo. Tu consegue ter esse contato com as pessoas que tu iniciou lá atrás, né? Então, acho que é um diferencial ali do mercado. Ele se prostituiu um pouco, Bastante. né? Mas eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que levar muito, muito para a vida da gente é a gratidão, né? A gratidão acho que é um dos alicerces da vida, de você ter uma vida próspera. Até porque se a gente não for grato pelo que a gente tem, vai ser impossível a gente conquistar mais, Exatamente. Né? Então, quando voltou consignado, né, em 2008, o Alisson dizia, não fecha porque você vai estar sozinha, realmente. Tinha umas 7 ou 8 financeiras na rua, todas fecharam e eu fiquei. Só Deus sabe como, né? Foi quanto tempo, mais ou menos, essa crise? Um ano? Mais ou menos um ano, assim. Só que os últimos meses ali foi assim, eu tinha aniversário da minha filha, 14 de novembro, e em setembro a gente tinha saído para comer pizza com os meninos, que eles fazem em setembro, os dois, pertinho, um 13 e outro 9. E a gente já estava certo, ela já programa tudo antes de comer pizza. E chegou o dia 14 de novembro, eu não tinha dinheiro para comer a tal da pizza. Sabe, assim, nesse ponto. Sabe? Chegou nesse ponto. Então, é tudo um aprendizado para a vida da gente, assim, tudo que a gente passou e da gente apostou naquilo foi realmente uma crise meio que geral, assim, até para vendas era ruim, então foi um ano assim bem difícil até a parte espiritual a gente deixou a desejar. Eu não, meu marido disse, Deus não existe, porque a gente trabalha e não vende. E esse ano foi um ano que foi tudo, sabe? A gente voltou para a igreja, a gente, no final de 2008, chegou o aumento de salário, de 30 veio para 20 a margem. Tipo assim, impossível você fazer refém, era só novo, e o novo você ganhava assim, 3%, sabe assim, horrível. Foi uma crise horrível. Aí voltou para 30%, só que tinha 10% de cartão. Então o que eu fazia? Eu pagava o cartão do cliente e fazia a margem e ele me devolvia o dinheiro. Eu falo com a mão, né? Ele devolvia o dinheiro para a gente. Então, assim, ainda dava para confiar hoje. Eu não sei se eu faria isso, porque tá bem hoje mais o mercado difícil. Tá muito ruim. Complicado, né? E eu até tava fazendo hoje à tarde pensando o que eu ia falar aqui. E voltei no tempo. Gente, como era bom. O aumento de salário, uma semana antes você digitava, tava lá todos os teus 200, 400 clientes que você tinha, iam lá, assinavam bonitinho, você lançava. Na época do físico ainda, era tudo manualzinho, físico, não tinha esses robôs de hoje. Sim, exatamente, né? O lado bom, a tecnologia trouxe muitas coisas positivas pra gente, né? Mas, querendo ou não, também acabou trazendo esse risco, né? Porque antes, querendo ou não, era físico, a gente via ali, o cliente via. Eu chamo de prostituição, né? Porque vamos e venhamos, né? Hoje o consignado, infelizmente, ele tem tem um lado, tipo bem e o mal. Eu vou falar agora para vocês isso e espero que as pessoas agora entendam realmente o que é um lado e o que é outro. Eu tenho a minha loja hoje. Quando voltou o consignado ali que eu estava sozinha no mercado, eu tinha uma funcionária que chegou eu não dava conta de dar entrada nos contratos, chegou na segunda-feira, ela disse, eu vou montar uma financeira para mim, tá? Então, aí paguei todos os direitos dela lá e boa sorte. E daí, como tinha Gold lá, o Alisson disse, se você quiser, eu não cadastro, pode cadastrar.
Pode cadastrar, tem para todo mundo, pode cadastrar, não tem problema nenhum. Aí eu fiquei, eu e o Adriano. Então, assim, o que eu fazia? O que é aproveitar as oportunidades. Então, uma lição que eu quero deixar hoje aqui, aproveita quando tá bom. Trabalho sábado, trabalho até às 8, trabalho até às 10, precisa virar à noite, vira. Eu virava à noite, eu virava sábado, domingo, o Adriano pegava, eles eram pequenos, 8, 9, 10 anos por aí. Eles iam, o Adriano às vezes pegava eles, brincar, alguma coisa, e eu, porque eu queria, entendeu? Eu gostava, amava aquilo e eu tava vendo dinheiro. Dinheiro. Então, até a gente vinha para Florianópolis pegar o dinheiro, porque eu não queria que caísse na minha conta, porque eu não sabia nem o que fazer, se tinha que pagar imposto, se não tinha que pagar, sabe? Era muita grana, assim, sabe? Então, depois... Foi, assim, uma explosão, sabe? Uma explosão e eu trabalhei, entendeu? Eu não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, eu digitava, pagava e tal. E até a Gold, elas tinham cada 4 meses uma campanha, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. A gente sempre estava entre os 3 primeiros lugares ali. A gente ganhou 5 motos, a gente ganhou. Que legal! Porque eu sou muito competitiva também, sabe? Faz campanha pra Marta. Eu sou muito competitiva. Eu e minha equipe somos muito competitivos. Fica a dica. O mercado consignado é isso. Precisa ter essa competitividade. E assim, falou, ele tá você pode ganhar dinheiro hoje pequeno. Gente, hoje esses influenciadores, eles deixam as pessoas malucas. Não precisa ter 18, ter 20 pessoas para você ganhar dinheiro com 4 pessoas. Depois eu peguei mais uma funcionária, que hoje ela é minha parceira, que era uma pessoa maravilhosa, Georgia. E com o tempo consegui mais uma, que é a Sabrina, que está até hoje comigo. Meu braço direito lá na LC. Então, nós éramos em 3. E a gente digitava e fazia tudo. Tinha os contratos, tinha que assinar os contratos. Era um monte de contrato. Eu tinha uma gaveta que eu colocava os contratos, enchia todas as gavetas. Gaveta pesava. Então, assim, a gente se dedicava, trabalhava muito, porque é passageiro. Entendeu? Eu sempre falo assim para os meus parceiros: temos um mês para trabalhar cartão benefício. Porque no segundo mês, os robôs engoliram toda a produção. Antes você tinha tempo. Então, assim, vê todo o teu gás nesse mês. É só um mês. Pronto, no outro vai cair um pouco e tal. Então, para que não ganhar dinheiro? Então, como que eu faço um planejamento para isso? Deixa eu ver se eu não vou atropelar as coisas. Mas é o que eu faço, tá? Quando eu ganhei esse dinheiro lá em 2008, o que a gente fez? Todo ano que tiver aumento de salário, a gente vai comprar uma coisa. Ou compra uma casa, ou compra um lote, ou compra... Então, quanto que eu tenho que ganhar? Eu tenho que ganhar 150 mil. Lá a tua meta mínima e também a tua meta máxima. Então, eu tenho que ganhar 150 mil para me comprar uma casa. Um exemplo, né? Hoje não sei mais se compra. Então, eu tenho que vender tantos milhões. É difícil, né? Tantos milhões. Eu tenho que vender. Então, eu tenho que... Quantos por dia? Quantos por dia e quantas pessoas? Preciso pegar mais pessoas? Eu faço contas. Entendeu? E vamos atrás do objetivo. É planejamento a longo prazo, né? Exatamente. Eu acho metas. Que hoje, assim, o que a gente quer conversar com ela, vai concordar isso comigo também. Os parceiros financeiras, assim, um pouco maiores, que às vezes não são bem estruturadas, são muito imediatistas, porque vem, como tu falou, vem o dinheiro entrando e não sabe o que fazer com ele. Exatamente. E aí, tá entrando tanto, então, eu vou gastar tanto. Opa, não. Se tu quer crescer, tu precisa investir no negócio. Né? Então, tu precisa ter uma organização, planejamento a longo prazo para os teus funcionários, para o teu negócio prosperar de fato. Exatamente. Né? E, Marta, me tira uma dúvida. Quando é que foi assim que tu percebeu que, por exemplo, é com isso que eu quero trabalhar? Do consignado. Quando virou esse negócio, porque até então, assim, a gente tava teimando pelo ASO. Quando a gente comprou a financeira, eu vi que ia ser um negócio para mudar a nossa vida, tá?
Mas quando deu a crise, aí eu já fiquei, né? Que logo em seguida Deus. que vocês compraram já deu a crise. Então deve ter dado aquele desespero de Deu tipo, desespero, não vai dar certo. mas acreditei que mudaria, acreditei no Alisson, só que assim, financeiramente, uma coisa assim também que é uma lição de vida é a gente a gente ser honesto e correto, entendeu? Então assim, o que me levou a acreditar e a continuar foi uma pessoa que trocava meu cheque quando eu vendia os colchões, então tinha uma pessoa que trocava os cheques para mim, cobrava juros, entendeu? E tinha dias nesse 2008 que eu não tinha dinheiro e não tinha cheque. Aí o que eu ia lá? Eu fazia, me empresta, segunda-feira, me empresta que quinta-feira eu te pago. Então, assim, quinta-feira eu tinha que pagar ele, entendeu? Porque senão eu ia perder uma pessoa que estava me ajudando. Então, eu me esborrachava. E, tipo assim, se eu devia 500, eu ia lá, na quinta-feira eu consegui 300 e dizia, consegui 300, hoje estou para você, eu vou tentar até amanhã ver se eu consigo ser outro. E ele foi tendo a confiança em mim, porque eu cumpria o que eu prometia. Ele via que você realmente estava fazendo isso, ali, né? eu tava fazendo. E era do coração aquilo. Claro. Eu ia atrás, eu fazia e Deus me ajudava. Sim. Eu chegava no dia, eu ficava a minha conta ali com ele, sabe? Tinha vezes que eu pedia 6.000 reais pra ele. Se um dia ele me dissesse não, acho que eu ia morrer e não tinha mais coragem de pedir. Mas eu sempre conseguia, sabe? Eu batalhava muito e conseguia. Quando eu dei a volta por cima, a primeira pessoa que eu paguei foi ele, assim, porque esses caras que eu comprei a loja, eles vendiam franquias e eu Jota, né? Emprestei meu nome para eles, troquei os cheques deles nesse cara, voltou, porque eles não davam assistência. Então ficou lá 30 mil ainda, além de tudo. 30 mil. Então, quando eu consegui o primeiro dinheiro, eu fui lá, paguei ele. Então, assim, é uma coisa que eu levo pra minha vida, tá? Ser honesta. No início ali Correto. foi em 2008 que você, depois da pós-crise, que realmente foi um depois de, água. depois de Aí, 2008 eu nunca nunca mais eu fiquei sem dinheiro. avançar. Isso. No início, qual foi os seus maiores desafios que encontrou Não consegui após nada. a crise? Após a crise, que daí você Pessoas. começou a estruturar e crescer. Pessoas, e até hoje eu sofro com isso. Assim, qualificação, a questão de mão de obra especializada, Olha que, e ainda que Lages não é essa roubação de funcionário de financeiro, na minha rua tem 6, 7 financeiras, sabe? É qualificação e a pessoa entender o que eu quero. Tipo assim, as pessoas têm uma oportunidade, porque a pessoa na minha empresa tem uma oportunidade de ganhar muito. O estilo de comissão então, é possível, e assim, é possível ganhar muito bem, mais que o gerente de banco. Entendeu? Essa minha funcionária de anos lá, ela ganha super bem. Lógico que tem, tipo ali, quando foi a mais de 5% ali, senhores, né? Ali não deu. É porque assim, o consignado, ele é um produto, ele é um produto é muito fácil de vender, porque é dinheiro, todo mundo quer dinheiro, só que ao mesmo tempo a gente sabe que tem as suas dificuldades. Só que é totalmente possível ter uma renda muito boa trabalhando no mercado do consignado. E outra coisa também que é bem importante, até falar sobre, é que no início, o proprietário de uma loja de consignado, a maior dificuldade que ele tem, focado. Isso, tá. Focar. Eu estudo até hoje. Como fazer para ter eu falo em produtos, que às vezes a pessoa quer pescar de tarrafa, sendo que ele pode ser assertivo. É o planejamento. Uma vara. Eu acho que é o planejamento, tá? Ou seja, se especializar, por exemplo, no Exército, Exato. no INSS. Até às vezes, me puxo na até minha própria orelha. no FGTS, agora com um novo, né, com essa modalidade nova, é bem rentável e acaba sendo mais assertivo do que às vezes focar como, por exemplo, aqui que estava conversando, nosso menor. Ou seja, esse foco que falta um pouco nas pessoas e acaba prejudicando o resultado, evidentemente. Porque assim, eu vou te falar uma coisa.
esses influencers, vou falar de novo, Isso, eu gostaria de falar também. esses influencers, eles colocam uma coisa na pessoa para vender o produto deles, entendeu? Eu penso assim, ó, uma pessoa sair da operação, se eu sair da minha operação uma semana, entendeu? Faz 2 dias que eu tô fora da minha operação, tenho certeza que amanhã eles estão meio perdidos lá, entendeu? Eu sei, eu e o Gustavo, o Adriano, amanhã eles já estão meio perdidos. Então, a pessoa sair da operação, que diz que vende milhões, entendeu? Para se dedicar a vender curso ou vender. Como é que é outra coisa? Mentoria? Tem alguma coisa errada. Não é possível que você venda toda essa fortuna, deixe na mão de outras pessoas que continuam vendendo a fortuna para você dar mentoria. Então, eu não acredito nisso. E assim, ó, uma coisa que eu queria falar para quem está assistindo: cuidado com isso. Não existe milagre. O que existe? Primeiro, você tem que estudar o produto. Eu quero vender INSS. O que eu ganho de INSS? Eu ganho de novo, eu ganho de luas, eu ganho de representante legal, eu ganho isso tudo. Então, eu ganho de INSS isso. Eu tenho FGTS, eu tenho cartão e tenho cartão benefício. Ok. A pessoa que vai vender, a dono do negócio, tem que saber manjar de vendas. E se você não sabe manjar, então desista, porque assim, você tem que ser exemplo. Entendeu? Você tem que ser exemplo. Então, o que eu chego lá, minha funcionária está fechando uma venda, eu vou lá ajudar ela a fechar, faço minhas argumentações, eu sou dono da empresa, óbvio. Então, a pessoa que está ali também coloca Pesa valor, mais, pesa, então pode ser que isso seja. Mas eu sei vender, eu sei operacional, eu sei fazer tudo dentro da minha empresa. Então, assim, a primeira coisa é você estudar e saber tudo. A pessoa que você vai ensinar, você não sabe. Entendeu? Então, como que você vai colocar uma pessoa a fazer um script, né? Se você não sabe que tipo de pessoa. Às vezes a pessoa Tem que melhor. saber o tipo, como que ela vai desenvolver com Então, aquilo. as pessoas cobram 2.000, cobram 8.000, cobram não sei o que, gente. Às vezes a pessoa ali não tem 2.000 para pagar a folha de pagamento, vai pagar a mentoria esperando que um milagre aconteça. O milagre é trabalho. Entendeu? Então, assim, ó, ligar é fazer carteira de cliente. Eu não telemarketing. Até tentei, mas é muito difícil. As pessoas dizem, coloca 15, 20. Gente, eu já tô, acho que na 30ª pessoa e a pessoa não aprendeu a fazer. E eu tenho experiência, eu ensino, tenho o Gustavo, a gente fica em cima, mas não vai. Porque assim, hoje o que eu percebo muito no mercado? Cada loja, ela vai ter a sua forma de venda. Tem gente que tem mais facilidade com telemarketing, tem gente que não tem. E beleza, hoje a gente tem esse lado positivo do mercado, que é ter várias opções. Então, tu não precisa ser especialista em venda de telemarketing para vender consignado. Ou tu não precisa ser especialista na ferramenta na discadora, no disparo de WhatsApp, no disparo de SMS, porque a gente tem muitas opções de prospecção hoje, né? Então, cada um vai se especializar em alguma coisa. Cada um vai se especializar em uma forma de venda. A gente tem N convênios hoje, que a gente costuma falar que cada convênio ele vai se adaptar a uma abordagem melhor. Então, como tu falou, estudar, entender o teu produto, conhecer o teu funcionário, né? Eu não acredito em milagres, sabe? Em milagres de venda. Não acredito, entendeu? Porque assim, o meu marido que diz, gente, a pessoa vende 2 milhões por dia. Eu vou fazer tipo, você vende e fazer correto, entendeu? Ele vai fazer uma assinatura digital, ele fica às vezes 3 horas no cliente, ou porque não dá o celular, ou porque a internet não tá boa, ou porque isso. Ele que vai lá, que tem internet. Agora imagina, o cara manda um negócio lá pro cliente fazer a formalização. Vocês acham que existe milagre de vender 2 milhões por dia? De estar formalizado, de estar pago? Só honesto. Me desculpem, mas não pode ser, né? Eu não me arrisco a isso, entendeu? Eu acho que dá para ganhar um bom dinheiro, comprar tua casa, comprar teu carro, economizar dinheiro, pagar o estudo pro teu filho, você com a tua porta aberta ali, entendeu? Então, às vezes as pessoas se frustram porque eles estão em dois ali, aí eles querem uma digitadora, uma discadora. Aí eles querem fazer isso, eles querem fazer aquilo e não fazem nada e fecham as portas. Mas aí Entendeu? tem aquela questão assim, eu acho que cada um também colocar
sua equipe no seu lugar. Porque, por exemplo, não adianta a pessoa querer se iludir que ela, 2 vendedores, como você deu o exemplo, ela vai conseguir o resultado de alguém que tem 20 vendedores. Porque aí, Isso senão a é pessoa vai se frustrar, né? Vai ser uma frustração para ela mesma. Então, ela precisa entender que, como você falou, o crescimento ele é aos poucos, né? Então, por mais que ela faça qualquer tipo de mentoria ou para tentar desenvolver a equipe dela, não vai Não vai depender ter um dela, milagre que vai não vai salvar a depender dela, venda. né? Depende também da força Até de porque não vontade tem da uma equipe. receita. É. É um Hoje, negócio muito dinâmico. muito. Cada empresa tem uma realidade diferente. Então, a gente precisa... Às vezes aqui, eu sou contra a ditadura, por exemplo. Mas Uhum. uma outra empresa está dando um sucesso absurdo. É porque ele encontrou uma forma de se comunicar com o público dele que Exatamente. acabou atraindo esses clientes. Às vezes o que Da mesma funciona para forma. ti não vai funcionar para mim. Exatamente. Então, assim, ó, é só eu sou uma home office. Tenta vender 100 mil, né? Acha um jeito, existe muitas maneiras. Eu acho que 100 mil é o mínimo que pode vender, né? E que consiga ganhar 10 mil reais por mês. Gente, não tem gerente do banco que não ganha 10 mil por mês, entendeu? Exato. Então, começa do pouco, administra o pouco, porque se você não sabe administrar 5 mil, você não vai saber administrar 10, muito menos 100 mil, entendeu? Então, assim, ó, Perfeito. ganhou 3, guarda um. Ganhou mais 3, guarda mais um. Lá no final do ano você vai ter 12 mil guardado. Entendeu? Para aquele mês que não foi tão legal. Aí, consegui, estou craque em vendas. Pega mais um e ensina. Entendeu? Porque ainda vai te atrapalhar um pouquinho. Mas pega mais um. Aí ensina aquele, pega mais um. Aí você vai crescendo. Eu comecei com uma, depois eu fui para a segunda, depois eu fui para a terceira, depois de muito custo fui para a quarta. E assim, eu tenho 7 funcionários, entendeu? Com faturamento de 2 milhões. Mês passado, quase 2 milhões. Esse mês já fechamos 1 milhão. E assim, com uma rentabilidade maravilhosa. Uhum. Entendeu? Maravilhosa. Então, assim, não adianta muito volume se você não consegue administrar o volume, entendeu? Então, tinha mais 3 funcionários que não se encaixaram, não sei, começa com estudam também, então cada E pessoa tem acaba você não otimizando o teu tempo. isso. Acaba perdendo tempo ali, podendo estar otimizando lá na E se comercialização. desgastando, né? Se desgastando também. Exatamente. Então, faz um planejamento do que você quer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eu quero 10 a longo prazo, mas vou começar por uma. Firma essa, firma aquela, começa por outra. Entendeu? Então, é muito bom ganhar 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mas assim, ó, se você ganhar teu 10 mil ali limpinho todo mês, e guardar, saber administrar, aí você já tem para investir numa funcionária que você não vendeu tão bem, você tem ali. Então, assim, ó, sempre é essa economia que vai te dar suporte para o outro mês, para outro mês. Que não adianta também, assim, às vezes, primeiro mês ali, pô, ganhei super bem nos primeiros meses. Vou colocar mais alguém aqui. Só que tu não tá com a tua base bem firme ainda, né? Como tu falou, tu precisa ficar craque, te deixar bem estruturada ali pra te conseguir investir o teu tempo em outra pessoa, pra ensinar outra pessoa, porque a partir do momento que tu para pra ensinar outra pessoa, tu vai ter que parar de vender. Exatamente. E, consequentemente, o teu lucro baixa. Então, tu precisa ter essa reserva para manter você e o custo do teu funcionário, né? Então, esse processo de quem está crescendo, ele precisa ser muito bem estruturado e planejado, como você falou, né? Eu acho que se levar uma vida correta, eu digo assim, eu nunca penso no dinheiro. Eu não penso em quanto que eu vou ganhar ou não, entendeu? Eu tenho uma meta traçada, e tudo também tem a intenção, ou seja, é um pouco de espiritual, de intenção de ajudar, entendeu? Tem clientes que eu não ganho nada, as meninas dizem assim, isso aqui vai dar, vai, faz, entendeu? Faz ali pro cliente, porque a gente não pode pensar só em a gente ganhar. A gente tem que ser maleável. Se você for muito dinheiro, o dinheiro não vem. O dinheiro vem como consequência dos teus atos. Exato. Entendeu? Vem, às vezes eu fico assim, meu Deus, não sei nem se eu mereço tanto isso. Porque eu tenho uma escola pequena, eu tenho uma despesa super alta hoje com a minha filha e tal. E assim, Deus é uma benção na vida da gente. Então, assim, a gente aprendeu nesses treinamentos para cuidar de 5 saúdes, né? Que é saúde física, né? É a financeira,
Mental. mental, espiritual e social. Então, assim, ó, você tem que ver o que a gente fazia com o Adriano quando a gente começou. Eles têm a fase que a gente não tinha dinheiro e eles eram, que a gente dizia esse não, esse não. Mesmo quando a gente tinha dinheiro, eles também sabiam das limitações. Tipo, vamos no shopping, não sei o quê. Vamos pegar o baratíssimo. A gente via muita gente que não tinha dinheiro e pegava os lanches mais caros e a gente ia no baratíssimo. Entendeu? Porque a gente precisava ir mais vezes e a gente precisa economizar dinheiro. E precisava ensinar eles a economizar dinheiro. Para que pegar o mais caro se o mais barato é só um pouquinho menor, né? Uhum. Então a gente foi dentro do que a gente Entender a aprendeu realidade, dessas né? 5 saúdes. A saúde financeira não é você esbanjar, né? Você pode ter uma vida boa, mas com simplicidade também. Agora, tem dinheiro? exato. Pode. Hoje eu tenho um carro mais caro porque eu tinha dinheiro para comprar à vista o carro. Você não deu um passo maior que a tua perna, né? Foi Nunca conforme dou. realmente o teu processo. Exatamente. Então, assim, e tudo muito planejado. Feito. Vai ficar tanto ainda, a gente vai ter tanto e tanto, se acontecer isso, tem. Economista também. Pois é, exatamente. A gente vai anotando aqui na aqui do lado. Porque sabia que a saúde financeira é uma das piores causas, tipo, a falta do dinheiro é causa de divórcio, é causa de eu sei por mim, doença. gente passa por alguma dificuldade assim, meu Deus. Nesse ponto a gente ter tocado, que a economia, você conciliou a economia com o teu comercial. Então, assim, fica uma briga constante interna, você... Isso Com o comercial. Porque o comercial. comercial, ele ganhou, ele quer gastar. E com o sagitariano também. Ela fica preocupada. Eu gosto muito de me presentear. Eu vou fazer para não gastar. Eu mereço essa presente. Exatamente. Então, esse equilíbrio dá para estar bem aguçado. Quando eu saía para vender os colchões à noite, eles eram pequenos, eu dizia assim, a mãe vai trabalhar hoje. Eles falaram, nós vamos ficar na Dinda na avó. Eles já perguntavam por quê. Eu explicava para eles, hoje a mãe está sacrificando, trabalhando para futuramente a gente ter uma vida melhor. Então, cada viagem que a gente faz, eu digo, aquele dia que você ficou na avó e na Dinda, hoje a gente está usufruindo disso, entendeu? Então, familiar, a gente conversar com a família, eu tenho um filho, eu tenho que dar atenção. Então, você tem que tirar o tempo para você dar atenção pro teu filho e o tempo de trabalhar, entendeu? E se você é um casal, também, né? Troca experiência, troca funções, né? Muitas vezes eu ia para o escritório, a Adriana saía com as crianças, o médico, que mãe geralmente que leva no médico, ele levava. Muitas vezes a gente trocava isso, porque 3 filhos, né? E você trabalhando. Mas eu tinha certeza que com o que eu fazia, com o que eu acreditava, com o meu caráter, com o que as minhas atitudes, eu ia vencer. Eu tinha certeza disso, que uma hora isso ia acontecer. Entendeu? Né, Isso. E nesses treinamentos a gente também aprendeu a trabalhar metas. Entendeu? Então, assim, tudo que eu mentalizo, eu consigo. Entendeu? E assim, a gente foi guardando as coisas. No primeiro treinamento, a gente colocou comprar uma TV 32 polegadas. Então, assim, parece uma coisa tão pequena. Mas naquele momento a gente não tinha uma TV de 32 polegadas, gente. Era um sonho da gente. Muitas coisas que depois, assim... E hoje eu moro num bairro universitário e eu coloquei uma casa de 2 pisos no bairro universitário. Eu não sei por que eu coloquei aquilo. Mas era um desejo teu. Mas era um desejo que hoje talvez eu não tenha muito sentido para mim. Por que eu queria? Mas um dia eu quis aquilo. Sim. E Deus fez que isso se materializasse. Uhum. Então, assim, tudo que... Só que, assim, as pessoas, eles não fazem isso. Hoje, se eu perguntar para vocês, o que vocês têm marcado no papel que você enxerga todo dia? Você tem? Parabéns, porque é difícil a pessoa, principalmente eu falo para os meus funcionários, aquele sonho, né? Porque às vezes as pessoas estão tão na tribulação. É que o sonhar, eu acredito muito na questão, o sonhar não é apenas você, eu quero, beleza. Tu precisa se colocar naquele cenário, se imaginar naquele cenário. Exato, e ver quanto que você tem que ganhar pra Exatamente, né? Tem que estudar também.
Mas, assim, é realmente como a gente comentou antes, né? As pessoas sonham, mas às vezes nem elas acreditam no verdadeiro potencial delas. Ah, mas será que eu realmente... Então, se você quer... a gente sabe que é possível, né? O ser humano, a gente usa, às vezes, nem metade da Às nossa vezes capacidade. a gente nem acredita que, né? Exato, mas a Que- partir do momento que tu começa a trabalhar isso, de realmente acreditar, de se visualizar nesse cenário, é totalmente possível. Eu digo porque eu já tive experiências muito assim, graças a Deus, já de muitas coisas que hoje eu tenho, e eu consigo me visualizar em cenários que eu quero ainda ter pra mim. E eu sei que vai ser possível, Com certeza. né? É a gente saber que se a gente realmente quer aquilo, visualizar, e poxa, é difícil pra caramba, mas a gente consegue. Que um dia eu não tive dinheiro para uma pizza. Sim. Hoje eu tenho um patrimônio, eu tenho, Sim. entendeu? Eu tenho minha casa, tenho outras casas. Então, assim, mas eu sou pobre. Não ter dinheiro para uma pizza é bem pobre, né? Então, assim, mas eu tinha capacidade, eu tinha cabeça, eu tinha vontade, né, de fazer. Então, assim, às vezes as pessoas acham que dinheiro é a pior coisa do mundo. A pior coisa é doença ou a morte mesmo, que não tem Exato. volta. Se você tem saúde, é difícil. Você fala porque você tem dinheiro. É difícil você sair de uma depressão de dinheiro financeira. É difícil, mas você tem, às vezes você cai num buraco que é difícil sair. Na pandemia, eu tinha muita. Eu tô bem descontraída, porque você acha que não tá gravando, né? Às vezes nem lembro que estão gravando, por isso que eu tô descontraída. Mas eu era muito tímida para celular. Fazer um vídeo de celular, meu Deus, eu fazia 10 e não gostava. Aí eu fiz, as meninas não vendiam o contrato novo. Ligar, vender contrato novo. Não. Eu falei, tá, se vocês venderem contrato novo, eu vou fazer vídeo pra internet. Fiz, eu não sei nem se elas lembram disso. Falei, eu vou fazer vídeo. Que a pior coisa que eu acho na minha vida, a maior dificuldade que eu tenho é fazer vídeo pra internet ou falar no celular. Então, se vocês começarem, vamos fazer esse desafio. Eu faço vídeo. E fiz um vídeo. O Gustavo, ele é virginiano, ele é muito chato, assim, detalhista. Aí fiz um vídeo bem doméstico lá. Gente, foi uma repercussão meu vídeo. Porque eu dei dicas. O que fazer na pandemia? As lojas fechadas, sabe? Eu falei, gente, tem internet, tem Instagram, vamos pro Instagram, vamos vender no Instagram, né? Façam sacolas e tal. E blusa em prateleira não vende. E fui dando dicas de vendas, o que elas podiam fazer. Nossa, repercutiu. Aí fiz um mais bonitinho, ele editou para mim e tal. E só que assim, era uma coisa que eu queria fazer mais, dar muitas dicas e tal, desenvolver, né? só que não parece, mas tira muito tempo. É muito Não, tempo. com certeza. Às vezes a gente precisa fazer aqui os vídeos pro Instagram da própria empresa, da Gilita e tal, né? Eu sei que tira, eu tenho que fazer. E daí o pessoal me pede, faz mais, eu gostava. Foca no problema, foca Na solução. Exato. Exatamente. usa a criatividade na hora e vai. Peraí, vamos. Pensa, o que a gente pode fazer para E não sou de ficar me não foca no lamentando. problema. Então, tem muita gente que faz isso. Foca. Exatamente. E fica, que não vai dar certo por causa desse problema. Quanto mais tu focar no problema, maior o problema vai ser, né? Então, quanto menos tu focar Às nele, vezes nem é. Exatamente. A importância que não merece. Exatamente. Então, Ai, eu tô sem a conta do Felipe. O Felipe não tá aqui hoje, a gente sente a falta dele. A gente tinha feito uma caixinha de perguntas ali, parece que tinha. Eu até mandei mensagem pra ele antes de começar o programa, falei assim, Felipe, me manda aqui pra gente nessa, que ele não tava no WhatsApp, eu já tava em reunião, alguma coisa assim, mas não conseguiu me responder. Mas, Marta, então, pra gente, a gente já tem que encerrar, acho que já tá dando tempo, né, José? Eu sou de conversar muito. Não, se deixar que a gente estiver falando, que tem coisa pra caramba pra falar. É muita bagagem na pessoa. Muita bagagem, 15 anos de consignado, já deve ter visto cada coisa, né, Marta? Muita coisa. Deve ter passado por cada coisa no mercado, porque a gente sabe que o consignado, ele é
Ele oscila Só que assim, semanalmente. se deixar. adoro crise no consignado, porque eu consigo A gente trabalha mais a nossa cabeça. surpreender. É. Eu digo, toda crise, ela vem para você crescer de alguma forma. Adoro, entre aspas, né? Porque ninguém gosta de Sim, crise, mas assim, eu consigo É porque a crise, movimentar. ela vai desenvolver, ela vai te ajustar. Então, independente da área que você esteja na sua crise, tá? O problema já tá ali. Tu precisa fazer alguma coisa para sair dele. Então, a crise, ela vai te fazer muito mais sempre, né? E eu tô numa fase de evolução, assim, não é querer falar, né? Mas que tudo que vem eu agradeço. E se é ruim, eu fico, É um passou. Eu aprendizado. devia pro universo, aprendi, passou. Se é bom, agradeço, obrigado, Deus. Eu certo Isso é a merecia, melhor fiz forma por da gente se merecer. desprender dos problemas. Exatamente. Eu não fico me lamentando, ai meu Deus, isso não. Vamos para frente, vamos para frente. Não, nada vai nos derrubar. Vamos pensar, né? Porque para tudo tem uma solução. Se teve um problema, tem a solução, né? O tamanho do problema é o tamanho que você dá pra ele. Exatamente. A importância que você dá pra ele. Exatamente. Então, bola para frente. Vamos, não tem 5%, vamos fazer outra coisa. Tem o FGTS, tem isso, tem aquilo. Então, é fazer conta. O que vai me render mais? É rentabilidade. A gente fazia metas de produção, aí eu vi que não era legal, fiz meta de rentabilidade. Então, chega no final do mês, vê quanto que a pessoa deu de rentabilidade e as pessoas aprendem a fazer contas, entendeu? Eu tenho minhas parcerias. Quando eu fiquei sozinha, que a outra funcionária saiu, eu peguei uma menina de 18 anos, Georgia, então ensinei ela, tal, ela, meu Deus, se superou, ficou melhor que eu. E hoje ela tem a promotora dela, só que assim, você montar uma empresa não significa só você saber vender. Eu sei vender, vou montar a minha empresa. Não é, você tem que fazer a gestão, tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber lidar com financeiro. Então, assim, eu acho que o principal é você saber lidar com pessoas, né? Você aprender a lidar com pessoas. Isso. Porque o financeiro vem como consequência. Exato. Lógico também, se você é uma pessoa extremamente gasta mais do que recebe, e dá problema, né? É que são coisas, por exemplo, financeiro, gestão, são coisas mais palpáveis para aprendizado. Né? Tu consegue, querendo ou não, tu tem ferramentas mais fáceis de acesso para aprender isso. Agora, tu lidar com pessoas, nem todo mundo tem essa paciência, que a gente sabe que precisa de muita paciência com pessoas, né? Então, acho que esse ponto é muito importante. E a gente aprende, sabia? A gente aprende muito com as pessoas, com funcionários que passaram. Como é que é lá na tua empresa hoje? Essa questão da tua equipe, o convívio de vocês? Fala um pouquinho do quarto filho. Então, eu sou uma colega delas, assim, sabe? Só que elas me respeitam por eu ser a dona. Tanto tava o Adriano. O Adriano é o malvado favorito. Ele que demite. Eu nunca demiti ninguém. Não consigo, não sei demitir. Então, antes a minha irmã trabalhava comigo, ela, daí o Adriano. E agora a gente está testando o Gustavo. Tá assumindo essa parte. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto também de ser aquela pessoa chata, pegajosa. Então, não precisa, sabe? Falar toda hora, eu sou chefe, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa. Então, eu falo é A. Se precisar rir, a gente ri. Se precisar descontrair, na hora que eu tenho que chamar atenção, eu chamo, entendeu? E assim, sem ficar aquele clima chato. Então, faço de conta, assim, que o ambiente ali que a gente tá tudo parceiro ali. E, nossa, minhas funcionárias são maravilhosas, assim. Tem que falar. Super vendedoras. A gente tem parcerias, tá? Então, a Geórgia, ela ia sair, ela ia casar e tal, ia voltar para Pato Branco, que era a cidade dela. Então, a gente montou um pequeno escritório para ela. Aí foi crescendo e tal.
Hoje ela tem uma big loja lá, totalmente Lá em Lages independente. também? Não, em Pato Branco. Pato Branco. Então a gente começou essa parceria pequenininha, um computador lá, e foi indo, ela foi aumentando e tal. A gente foi ajudando, incentivando ela, o marido dela. Hoje eles dois são bem. Meu Deus, pensa duas pessoas que sabem administrar, assim. Muitas vezes, é aquela história assim também que santo de casa às vezes não faz milagres. Muitas vezes fui lá, a gente conversou com funcionários, sempre deu um bom retorno também, mas ela é super vendedora, assim. Pegou mesmo. É suadinha, assim, às vezes ela me ganha na produção. Amém, Jesus. E aí hoje ela tá como tua parceira. Parceira. Aí a minha irmã, também a minha irmã que trabalhava comigo, era minha supervisora, aí ela teve uns problemas pessoais lá. Aí eu tinha uma loja em Curitibanos que tava para fechar, fecha, não fecha, porque é difícil administrar longe assim, né? Aí também passei para ela, dei para ela. E hoje ela é minha parceira também, maravilhosa, assim, super vendedora. Minha irmã, ela é só se estressa muito, porque ela pega muito, absorve muito. Hoje mesmo era um dia que ela tava com esse Auxílio Brasil. Eu falei, coloca lá, não tô mais fazendo Auxílio Brasil. Mas é uma super vendedora e eu aprendo muito com ela também. Nossa, ela revolucionou a minha empresa lá também, assim. A gente vendia 250 mil, 300 mil, ela dizia, vamos fazer uma projeção de 500. Eu dizia, meu Deus, que doida. A gente conseguiu 500, vamos projetar para 600, sabe? Sempre me deu sabe que é uma sempre mão, possível, né? me deu uma mão assim, muito, sabe? Acho que mais que merecida eu ter feito. E hoje ela também cresceu lá, e já tem duas lojas. Aí tem uma em Osório, que a gente agora está começando a andar, em Otacílio Costa, também que já tinha bastante experiência também. Esses foi os diretos mesmo que a gente montou loja para elas trabalharem. Tem mais alguma? Não sei. Daí tem alguns que eles tinham. Assessores. Desculpa se eu esqueci de alguém. Mas assim, as dessa modalidade de montar loja, claro que depois elas também São aumentaram. da tua loja? Tipo franqueza, eu chamo parceria, assim. É uma parceria. Mas levam o nome da LC também ou não? Levo. Não, elas têm os nomes próprios delas, mas é a nossa parceria. Só cede um modelo de negócio. Isso. Eu dou aquele auxílio de experiência, de gestão. O que eu já passei, não, então faz isso. Porque assim, todo negócio, ele precisa de alguém que tenha experiência, né? Até eu estava vendo uma palestra, acho que foi do Zé Roberto Marques, que um dos segredos, assim, para você andar, fluir o negócio, é você ter um gestor, o que eu sou? Um exemplo? Até um exemplo, eles chamam de mentor. Que eu já passei por isso, então faz isso. Eu fiz essa experiência, então faz isso. Então é importante você ter alguém que te instrua, porque às vezes você fica perdidinho, não consegue nada. Você não sabe que produto vender, você entendeu? Então, eu sou meio que mentora delas, assim, ajudo para direcionar, né? Isso. Direcionar algum caminho. Aí batalho performance, comissão, enfim, pra gente ter uma comissão melhor, né? Assim, pra toda a equipe, né? E daí tenho mais alguns parceiros também, que já tinham lojas que a gente ajuda, que não sabe muito vender o produto, ou assim, que precisa da nossa ajuda para digitar e tal. Tem alguns parceiros também, tem Campos Novos, tem São Joaquim. E além desse tem a loja, a venda própria de vocês. Isso, também, a gente tem duas lojas, uma do lado da outra em Lages, nossa estrutura lá. Marta, para a gente finalizar aqui, a gente costuma fazer uma perguntinha. Perguntinhas business. A gente sempre tira aqui pro nosso convidado responder. Então a gente vai escolher uma aqui para ti, tá? O Léo vai escolher. Hoje é o Léo que escolhe, não sou eu. Vai lá, Léo. Pode ler? Posso ler? Pode. Quais desculpas você usa para justificar não ter ainda realizado seus sonhos e suas metas financeiras? Apesar desses obstáculos, o que você pode fazer para mudar o seu futuro financeiro? Então, uma desculpa que eu uso é tempo, eu tenho vergonha disso, mas é tempo.
Também com autocrítica. Pegou bem o assunto que a gente conversou mais ou menos no programa inteiro, né? Eu falo muito em tempo e eu acho que não. Se você quer fazer, você tira tempo para fazer, né? Então, às vezes eu fico me corrigindo lá, não. Venha com desculpa, com muletas As aí. prioridades, né? Eu acho que quando a gente realmente quer, a gente acha tempo. Acha tempo. Tipo assim, eu acho que a gente sempre tem que ter sonhos. Eu tenho muitos sonhos aí que eu ainda não realizei por tempo. Porque assim, eu acho que a gente tem que dar prioridades, né? Eu quero fazer mais viagens e tal. Então, como eu sou muito comedida, tenho medo de exagerar um pouco, e como eu tenho filhos na faculdade, a prioridade hoje é ter dinheiro para pagar a faculdade deles, né? Mas sonhos assim, como é que eu vou dizer, palpáveis, assim, sonhos que da vida mesmo. Muitos já realizei, graças a Deus, canal. A gente fez até milagres assim, que a gente conseguiu do que a gente tem hoje. Mas eu quero deixar mais, por exemplo, hoje a gente comprou um terreno em Curitiba, eu quero construir apartamentos e tal para o futuro deles também. Mas eu penso neles, eu acordo pensando neles, pensando neles. Mas eu também quero ter uma velhice com qualidade de vida. Então eu tenho o sonho de comprar um apartamento aqui embaixo, aqui, Balneário, Itapema, enfim. Não pensei muito, por causa das praias tem muito trânsito. Mas eu indico, dependendo da praia, então tá. Mas eu quero ter um apartamento na praia para quando a gente desfrutar, né? Eu não posso falar muito da aposentadoria, não sei se um dia eu vou querer me aposentar de trabalhar, porque eu gosto muito, né? Mas uma hora acho que o corpo, né? Pede. Mas pelo menos no inverno, porque o nosso inverno pelo menos desacelerar, né? Desacelerar, sim. Mas eu já melhorei bastante, já melhorei. Sempre ligado. Como o Gustavo me ajuda muito hoje, o Adriano, então eu desacelerei um pouco, era bem piorzinho, assim, o Adriano me corrige muito, porque eu estudo muito, né, à noite, vejo live e tal, porque eu tenho que estar, tem paciente, eu perguntar de tudo, e eu acho ruim eu não saber, entendeu? Já que eles são meu parceiro e tal. Até comissão e tal, eles ficam me perguntando, então eu estudo muito para isso. Então, passo à frente, né? Mas hoje, assim, eu já tirei tempo para ir para academia, até gosto de manhã, tiro tempo para a família também, né? Final de semana, mas eu trabalhava direto, final de semana, sábado, tipo, aumento de salário. Eu ia para digitar contratos, assim, se acumulasse. Não, sabe? Então, aquela questão que você falou, né? Sim, saúde, você tem que cuidar. Né? Tem que cuidar. Então, eu vou na igreja, acho que Deus é energia ímpar. A gente sempre tem que estar até porque se a gente agradecer. não tiver com o nosso lado espiritual bem alinhado, o trabalho com certeza vai desatar também. E assim, a gente faz muita caridade e tal. Acho que também isso, a parte, né, social, já levamos eles. Eu até acho que dispersei fui contar de quando no Natal a gente ia levar presentes assim pegava cartinha, levava eles para ver como é difícil, que tem pessoas que não têm nada, então a gente tem que valorizar o que tem. Então, cuidar um pouquinho dessas 5 saúdes, né? A família também, né? O Adriano adora que todo mundo acorde e faça as refeições na mesa, conversar. Então, assim, graças a Deus, a minha família, meus filhos são uma benção, assim. Então, qualquer um deles. Não que seja uma coisa. Tipo, eles não bebem, não fumam. Tipo, uma coisa assim que eles sabem que eu não gosto, que eu tenho medo de bebida. Então, eles não tiveram. Tem muito do exemplo que vocês deixaram. Deles, né? Sim. Espelho, Isso, e assim, eu nunca não gosto de beber, tá? Às vezes que eu fico chata porque eu não bebo. Mas eu quis dar esse exemplo para eles de não beber, porque eu acho mais feio mulher beber. Desculpe quem bebe, também nada contra. É comigo, entendeu? Eu não gosto, assim, de bêbada e tal. Mas não condeno quem gosta, acho que até se diverte mais, talvez, né? Então, assim, foi uma opção minha, até porque eu tinha 3 filhos, eu não podia beber e
não cuidar dos meus filhos. Então foi uma coisa assim que eu não quis e eles acho que festa, alguma coisa, eles bebem alguma coisa, mas assim, em casa, quando a gente tá em casa, faz festinha, eles não bebem, não gostam. Também, se bebesse, eu acho que eu não ia tirar a qualidade deles, de que filhos que eles são, né? De Claro. trabalho, e Pessoas, meu né? Deus, como pessoas maravilhosas, ser humilde, né? Eu acho que a humildade, assim, também é um belo de uma qualidade, né? De uma característica, a gente ser humilde, nunca, né? Dizer pra cabeça o que tem. Até apesar de que, tipo, eu não sou milionária, mas graças a Deus eu tenho uma vida boa, né? Graças ao nosso trabalho, ao meu trabalho, da minha equipe, da minha família, né? Graças a Deus não tenho nada que reclamar, então, assim, agradeço muitas pessoas que me ajudaram, agradeço minha equipe, meus parceiros, por tudo que eu tenho, né? Gratidão, muita gratidão. Todo final do mês eu agradeço meus funcionários, que se não fossem eles também, né? O que a gente é sem Sim. funcionário. Não sou A gente cresce aquela com pessoas, pessoa. ninguém consegue crescer sozinho, né? Não sou aquela pessoa que diz assim, eu te pago e você tem que trabalhar. Não, são penso na vida da gente, e se não fosse eles, a gente também não era nada, né? Ou muito menos do que a gente é, né? Se não fosse os funcionários. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Sonhe, né? A gente tem uma oportunidade dentro do consignado de ganhar muita grana. Então, a gente ser correto, a gente nunca vai se arrepender de ser correto, ser honesto, ser sincero. Eu estava falando assim, a Liz, hoje eu produzo porque eu levei um prejuízo de uma portabilidade, então comecei a produzir para pagar, então assim, eu não devo nada dentro do consignado, não devo R$ 1. Eu não tenho uma promotora que diga, Marta, é isso, aquilo, pelo contrário, sou muito disputada, por quê? Porque a gente tem que valorizar e ser honesto, ser sincero. O universo, existe um universo, o que se joga volta. Então, assim, cada ato que as pessoas fizerem, se pensar nisso, o que vai e volta, né? Então, Vai começar a já rever muito mais as suas muito atitudes, né? rever as atitudes, entendeu? Então, assim, é muito perigoso o consignado, porque tem muitas coisas que você pode fazer errado. Querendo ou não, é Porém, construída. toda a minha vida foi fazer certo. Toda a minha vida foi ser correta, entendeu? E justa. Então, o que veio para mim, eu tenho certeza que é o que eu ofereci para o universo. Perfeito. Muito Esse bom. negócio Marta, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer Eu receber que você, agradeço. conhecer um pouquinho da tua história, da tua loja, né? Léo, obrigada por ter sido co-host hoje. Foi um pouquinho diferente o negócio. Eu agradeço a oportunidade, foi assim, sensacional, acreditado. A gente sempre aprende coisa nova toda vez que participa do Nossa. programa, né? Acho que é uma experiência bem legal. É, Eu tenho gostado muito bastante. 15 anos de contato, Aham. hoje uma entrevista. Dá pra ver assim, ela atende satisfação, a história, É. de dedicação. Perfeito. Tô Muito grata bom. por ouvir as partes ruins, porque me fizeram Foi o crescer. que fez tu crescer, né? Tu Eu que aprendeu. agradeço a oportunidade aí de vocês de me convidar, a consideração, né? Porque às Poder mostrar vezes um pouquinho você tá do lá, trabalho. você tá lá escondidinha lá e às vezes você pode trazer alguma palavra, tipo, de tudo que eu falei, se alguém pegou uma coisa, para mim já é o suficiente, Perfeito. né? Que leve para a vida, né? Maravilha. Que seja feliz e que Tem as redes sociais da loja de vocês, ou pessoais, se quiserem Tem. compartilhar para o pessoal conhecer um pouco da tua tem loja. a LC Credit Consigne, arroba LC underline Credit Consigne. Ajuda os universitários. Assessoria, minha assessoria. Arroba ALC underline empréstimos, ALC underline crédito consigo. Então tá, pessoal, anota aí, vai conhecer um pouquinho da loja Segue deles lá. depois. Uhum. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores. Agiliza Promotora, Agiliza Franquia, segue a gente lá, como sempre. Curtam, compartilham muito esse vídeo, levem para todas as pessoas que vocês quiserem receber uma mensagem, né, algo produtivo que tenham aprendido aqui com a gente no programa. Agradecer mais uma vez a presença de todos e até a próxima.